O envolvimento de adolescentes em crimes tem desafiado as autoridades. Quais são as principais ocorrências infracionais e qual é o perfil dos infratores? Como afastá-las do tráfico de drogas e evitar a reincidência? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Valéria da Silva Rodrigues Queiroz, que é titular da Vara Infracional da Infância e da Juventude da comarca de Belo Horizonte e presidente também do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente da capital mineira. Ela é magistrada há 26 anos e já passou por 6 comarcas: Conselheiro Lafayette, Passa Quatro, Miriaí, Araxá, Muriaé e Belo Horizonte, onde está há 16 anos. É também professora de Direito Infanto-Juvenil da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Valéria, obrigado pela presença aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Teremos então o quadro Pensamento Literário no final do programa, só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Bom, mas o nosso tema hoje é que a senhora divulgou no início do mês de abril o relatório estatístico sobre o envolvimento aí de adolescentes com ocorrências infracionais do ano passado, em Belo Horizonte. O que diz esse relatório? Bom, esse relatório estatístico que nós publicamos todos os anos, né, tem por objetivo a gente fazer um diagnóstico de como está a situação do adolescente envolvido em conflito com a lei e subsidiar políticas públicas, principalmente na área de prevenção, não só na área de segurança pública, mas nosso objetivo maior são as políticas de prevenção. São mais eficientes do que a repressão, né? Eu acho que a gente tem que pensar, dentro desse diagnóstico, desses dados que nós apresentamos, o que a gente pode realizar de políticas para contribuir da não reincidência, da não reentrada desse adolescente de novo no sistema socioeducativo. Então, esse é o nosso objetivo do Judiciário, contribuir na implementação de políticas públicas. E esses números desse relatório, o que eles dizem a respeito do comparativo? Está tendo avanço? Esse desafio tem diminuído, tem tido sucesso, êxito nesse combate aí à criminalidade infanto-juvenil? Olha, o diagnóstico não difere muito dos anteriores. Houve, comparado com 2015, 2012, houve um declínio, né, no número de adolescentes apreendidos, mas não é ainda um número que é para ser festejado. É um número ainda para a gente ficar preocupada, pois durante o ano inteiro a média de apreensão continua em 8.000 adolescentes. O perfil desses adolescentes são adolescentes que estão fora da escola. 99% desses adolescentes estão fora de uma escola regular. Eu uso essa palavra porque eles são excluídos da escola. Eles não abandonam a escola porque querem. Há uma exclusão da escola em razão de uma série de fatores. E a outra coisa que a gente percebe ao chegar na idade média, qual é o perfil desse adolescente, a faixa etária entre 15, 16, 17 anos, são adolescentes que já perdem as políticas públicas de prevenção, que seria o auxílio a Bolsa Família, auxílio escola, e que começam a ser cobrados pela própria família do primeiro emprego, de ajudar a contribuir dentro de casa com dinheiro. E o que isso representa, essa idade aí, perto da maioridade penal? O que representa isso é um envolvimento maior do adolescente. Nós vemos aí na estatística que a maioria desses adolescentes tem envolvimento com tráfico de drogas. E esse é o principal crime deles? Desse relatório? Ainda o maior número de apreensões de adolescentes é no envolvimento com tráfico. Isso se dá por 2 motivos. A falta desses adolescentes dentro da sala de aula, dentro da escola. A facilidade que tem de se trabalhar para o tráfico, não tem exigência nenhuma, como hoje as leis trabalhistas exigem uma série de requisitos, de condições que o próprio empregador não permite contratar essa mão de obra. Então, a gente esbarra numa lei trabalhista, que ao meu ver, deve ser revista, e na evasão escolar são os fatores que contribuem para o envolvimento de adolescentes. A senhora mediu também as ocorrências infracionais dentro do ambiente escolar dessa vez. Como é que foi essa avaliação? Bom, esse diagnóstico que nós fizemos especificamente para a área escolar se deve à grande judicialização que estava ocorrendo dos conflitos dentro de escola, sem que se esgotasse toda uma intervenção pedagógica que os professores
nos apresentasse o que estava havendo com aquele adolescente. Eles estavam sendo colocados dentro de viaturas e por atos, lógico que pelo Código Penal são considerados ilícitos, mas são atos de menor potencial ofensivo, são atos isolados, não são adolescentes que têm um envolvimento com a criminalidade, onde essa intervenção não estava sendo feita pela direção da escola, estava sendo remetido isso direto para o juiz, sem um acompanhamento de professores, porque eles eram colocados dentro de viatura, sem que um professor ou um pedagogo acompanhasse esse adolescente perante o juiz. Então, a gente precisou, para poder discutir o que nós podemos, o judiciário, em parceria, essa crítica é uma crítica construtiva, que a gente não quis apontar nada ao sistema de educação, a gente providenciou esse diagnóstico para poder sentar com a Secretaria de Educação e como nós podemos juntos resolver qual é a melhor intervenção, como a gente pode, esses conflitos, procurar soluções alternativas que não seja o encarceramento, a colocação de adolescentes dentro de viatura por crimes de menor potencial. Lógico que os crimes graves de agressões a professores, crimes violentos, não, esse sim, lógico, tem que ser encaminhado para a justiça. Perfeito. Doutora Valéria, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco a senhora falasse para a gente sobre outros dados desse relatório, que a gente vai tocar no assunto em seguida, e também sobre a discussão aí da maioridade penal. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o envolvimento de adolescentes com atos infracionais. A nossa entrevistada é a juíza Valéria da Silva Rodrigues Queiroz, que é titular da Vara Infracional e da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Valéria, então, eu deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito desses dados da pesquisa do relatório que a senhora divulgou no início de abril. A pesquisa mediu também se houve aumento aí no número de homicídios cometidos por adolescentes. Ao meu ver, não houve um aumento significativo. Ano passado, nós tivemos apenas 5 ocorrências. E ano passado, não, 2016, né? E ano passado, em 2017, foram 12 ou 11 ocorrências. Então, não é, ao nosso ver, um aumento significativo de envolvimento de adolescentes na prática de homicídio. O que nós temos um aumento é de adolescentes vítimas de homicídio. Isso se a gente comparar com a população de Belo Horizonte juvenil, que hoje está em torno de 200 mil jovens, né? Adolescentes de 12 a 18 anos, a gente conclui que não é um envolvimento significativo, é 0,01% hoje o crime de homicídio praticados por adolescentes. Então, não é uma coisa que nos leve a uma preocupação, como está tendo um aumento, por exemplo, no envolvimento com tráfico de drogas, que é esse que nos preocupa muito. E quando a criança começa a ter acesso às drogas, ela começa a cometer outros crimes para manter, digamos, essa dependência ou essa participação, essa presença no tráfico de drogas. Um questionamento que você fez, o que a maioridade está ligado a isso? Que a maioridade, a redução, né, da maioridade penal não vai vir beneficiar, não vai vir diminuir esse envolvimento. As ocorrências não justificariam essa mudança. Não, até porque o adolescente, nós vamos ter um envolvimento cada vez maior de crianças no tráfico de droga. Nós vamos ter esse declínio. Hoje nós temos crianças de 8, 9 anos que começam sua vida na comunidade entregando marmita nas bocas de fumo para os traficantes, porque eles começam com 8, 9 anos. Isso tem que ser trazido à população para entender. E se nós reduzirmos a maioridade penal para 16... Vamos chegar até 8 anos. Nós vamos chegar... É por aí, eu acho que nós temos que evoluir. O que realmente nós podemos combater a criminalidade no Brasil? Quais são as políticas sérias? Não vai ser reduzindo a maioridade que nós vamos resolver esse problema. Nós vamos transferir para crianças cada vez mais novas a idade. Até porque, doutora Valéria, o aumento de
da punição mais rigorosa, de penas mais rigorosas para crimes hediondos, por exemplo, não também reverteu a Não situação. foi nenhum fator inibidor, né? É. O que a gente precisa é outra coisa, que nós juízes clamamos, é uma mudança da legislação do Estatuto. O Estatuto precisa ser, sim, atualizado. Nós defendemos isso, uma atualização, uma mudança nos critérios do tempo de internação, de acordo com o ato infracional praticado, da forma que ele está redigido, não atende os anseios nem da sociedade e nem da magistratura, que já se posicionou por essa mudança. Essa mudança será eficaz, sim, na redução, mas só a redução por si só não será suficiente. Que ponto exatamente a senhora defende essa mudança, na aplicação das medidas socioeducativas, por exemplo? O tempo da internação, por exemplo, para um adolescente que pratica um homicídio, ele não pode ter o mesmo tempo de internação com um adolescente que praticou um crime menos grave, que é um reincidente, por exemplo, na prática de furto. Ele permanecer, ambos os adolescentes, o mesmo tempo, o mínimo de 6 e o máximo de 3 anos. Esses próprios adolescentes já me questionaram, já falaram, quer dizer que se eu furtar e se eu matar é a mesma coisa? Então, há uma banalização, inclusive por parte dos adolescentes, que, independente do crime que eu praticar, meu tempo máximo é de 3 anos. Então, eu acho que nos crimes hediondos, nos crimes graves de violência à pessoa, o tempo de internação tem que ser aumentado. A proposta da magistratura é que esse tempo chegue a 8 anos de internação. Seria, então, uma flexibilização desse tempo aí? Desse tempo de acordo. Seria um critério misto, que vai envolver a idade e o crime praticado por aquele ato infracional praticado. Vai ser levado também em conta a idade do adolescente. E quais são as chances dessa proposta ser conduzida, passar pelo Congresso Nacional, por exemplo? Bom, essa proposta já foi acolhida pelo relator da Câmara Municipal, o deputado Eliel, que é o relator desse projeto. O Fórum Nacional dos Juízes da Infância, né, que fez esse encaminhamento, foi através de um fórum com a manifestação de juízes do Brasil inteiro. A nossa proposta foi acolhida quase que totalmente pelo relator, só não foi acolhido o tempo. Eles estão propondo 10 anos no lugar de 8. Mas o contexto, toda a modificação já foi acolhida. Agora, com essa mudança, né, de legislatura, de troca de partidos, as comissões estão paradas na Câmara. Ano eleitoral. Então, infelizmente, nós vamos ter que aguardar essas mudanças legislativas para saber qual a nova comissão que vai ser formada e se o relator, o deputado Eliel, ainda continua à frente do projeto. Entendi. Agora, paralelamente a essas mudanças, ações legislativas, também é importante o papel do Poder Executivo nas políticas públicas. Quais são essas políticas públicas e como que elas podem realmente reverter e evitar que a criança e o adolescente reincidam nesse mundo do crime? A política pública que mais me preocupa, que me deixa mais triste, apesar de já estar há 13 anos lidando, é com a falta desses adolescentes dentro de uma sala de aula. Porque o adolescente só pratica ato infracional aquele que está fora da sala de aula. E quais são as causas determinantes dessa exclusão dele? O que nós podemos reverter para que esses adolescentes permaneçam dentro da sala de aula? São inúmeros fatores que a gente quer contribuir junto com a educação para a gente trazer esses adolescentes de volta. Então, eu clamo por políticas, mudança na proposta educacional do nosso país, para que a gente não perca mais um adolescente para o tráfico de drogas, que ele permaneça dentro da sala de aula. Muito bem. Bom, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria, então, que no próximo bloco a senhora avaliasse para a gente os reflexos desses números e dessa situação junto à opinião pública, que está cada vez mais crescente e favorável a essa redução da maioridade penal. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o envolvimento de adolescentes com o mundo do crime.
A nossa entrevistada é a juíza Valéria da Silva Rodrigues Queiroz, titular da Vara Infracional da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, que no início do mês de abril divulgou um relatório a respeito do tema. Doutora Valéria, deixei uma questão para a senhora no bloco anterior a respeito dessa sensação. A opinião pública cada vez mais defende, é favorável a essa redução da maioridade penal por ter uma sensação de impunidade. Como é que o senhor avalia isso? Esse conceito na sociedade é o medo, a insegurança que leva as pessoas a pensar dessa forma, a desacreditarem do Estado? Essa sensação de impunidade, a gente percebe isso e um dos fatores mais importantes, o que nós do Estado podemos contribuir para tirar essa sensação de impunidade, de que com o menor não dá em nada, né? E que ele que é o causador dessa violência, essa criminalidade. Primeira coisa é fazendo esse relatório, mostrando como está o envolvimento desses adolescentes na criminalidade. E o que nós, o Estado, porque a população coloca a gente como se nós somos os responsáveis por isso, e somos. Bom, aqui em Belo Horizonte, o que nós fizemos? Uma justiça mais ágil, uma justiça mais eficaz, porque esses adolescentes são responsabilizados. Agora, nós não podemos demorar para responsabilizar esses adolescentes e eles acharem que eles estão impunes. Porque um adolescente não é um adulto, ele não pode esperar 2, 3, 4 anos para receber uma sentença, uma condenação pelo aquele ato que ele praticou. Um caráter pedagógico aí, né? Fora o trabalho que são pessoas ainda em formação, que precisam dessa intervenção imediata do Estado, né, na reconstrução de ver por que esse adolescente está praticando o ato infracional. O que podemos nós do Estado fazermos para que esse adolescente saia da criminalidade, porque esse é o nosso papel. Então, o que esses dados estatísticos têm essa finalidade? É para, acabar com o mito da impunidade, que com o adolescente não acontece nada, acontece. E chamarmos a nossa responsabilidade de que o judiciário precisa mudar a execução dos processos, o atendimento a esse adolescente, todo o sistema de justiça de uma forma mais eficaz, mais rápida, que esse adolescente realmente se sinta responsabilizado. E isso nós fazemos aqui em Belo Horizonte há 10 anos. Há 10 anos, o adolescente hoje, ele é imediatamente responsabilizado pelo ato infracional dele. E esse é um dos fatores do declínio aqui em Belo Horizonte do envolvimento de adolescentes. Nós temos uma reincidência de 15%, enquanto dos adultos estão em 70%. Mas, para isso, a justiça tem que ser eficaz. Ela tem que ser rápida. Esse relatório aqui de Belo Horizonte. E como é que o senhor avalia nas cidades do interior, nas cidades porto? Também aí o crescimento é muito grande, também o desafio é enorme, né? Os desafios são imensos, porque faltam estrutura, a Justiça da Infância precisa do Executivo para a execução das sanções aplicadas aos adolescentes e ela não tem esse apoio, essa estrutura por parte dos municípios da execução. Fora a falta de vagas no sistema socioeducativo, que o déficit é muito grande. São poucas unidades para atender um estado inteiro, que é outra causa primordial da sensação de impunidade, porque o adolescente sabe que não tem vagas e que ele não vai ser encaminhado para um centro de internação. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça emitiu um enunciado a respeito disso. Só pode esclarecer para a gente o que foi decidido lá? O Superior Tribunal de Justiça emitiu um enunciado de que o fato do adolescente completar 18 anos de idade, a sanção dele não pode ser extinta. E eu sou favoravelmente a essa posição do Supremo, porque tinham muitos colegas que completavam 18 anos, automaticamente extinguia a responsabilidade do adolescente. Então, quer dizer que você praticando um ato infracional um dia antes de completar 18 anos, o homicídio, no dia seguinte você estava extinta. Então, o que é importante é os colegas perceberem é que nós não podemos contribuir pela sensação de impunidade. Então, essa posição do Supremo é importante para marcar ali que o adolescente, mesmo depois dos 18 anos, ele tem que continuar até os 21. Na apuração do ato e no cumprimento. Dele. Doutora Valéria, gostaria agora que a senhora fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor, que o senhor trouxe para nós. Na área não jurídica, né, eu estou lendo um livro chamado 2000 Anos, do Chico Xavier,
porque apesar de eu não ter uma religião, mas nós seres humanos temos que ter uma espiritualidade muito grande dentro da gente. E o que a gente busca, se a gente não tiver essa espiritualidade, ainda mais na área que a gente atua, nessa área infracional, na área de crimes, a gente deixa de ser seres humanos, a gente se torna máquinas. Então, a gente tem que estar paralelamente arrumando um tempinho para buscar a espiritualidade, para a gente poder ser um ser humano melhor a cada dia. A senhora também, voltando ao nosso tema aqui, da infância e juventude, a senhora foi reeleita vice-presidente desse Fórum Nacional, não é isso? Quais são os projetos para isso? Eu acho que o projeto principal dessa nova diretoria é o fortalecimento da infância e juventude. A infância e juventude tem que ser vista pelos tribunais como... ela tem que estar em primeiro lugar em todos os projetos, em todo o reconhecimento do juiz, e não deixar ele relegado ao último plano. A outra coisa que a gente pretende nessa nova gestão é a produção de trabalhos científicos nessa área para poder subsidiar, porque ainda é um tema muito árido, com poucos livros, com pouco material, então a gente quer subsidiar isso. E isso é fortalecer a justiça infanto-juvenil, esse reconhecimento que ela precisa ter por parte dos tribunais. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com a juíza Valéria da Silva Rodrigues Queiroz, que é titular da Vara Infracional da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte e também presidente aí do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente da capital mineira. E discutimos aí o envolvimento de adolescentes com o mundo do crime. Doutora Valéria, obrigado pela entrevista mais uma vez e foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.